Bom demais estar participando com você aqui mais uma tarde na nossa live falando sobre emoções e espiritualidade, falando sobre cuidados, sobre responsabilidade afetiva, falando um pouquinho sobre como aprender a curar por dentro para ser um pouco melhor por fora, tá certo? É muito bom poder acompanhar a evolução de vocês aqui, muito bom poder compartilhar um pouquinho do conhecimento e é muito bom poder falar da comunidade e transformar para você. Como eu gosto sempre de dizer, para você que está me conhecendo hoje, está assistindo esse vídeo hoje, eu me chamo Tati Lima, sou psicanalista há mais de 20 anos, sou mentora emocional e gosto de dizer que também sou mentora com alma, porque para ajudar a curar uma alma humana, a gente precisa sim entender a nossa própria alma e essa troca acaba sendo muito saudável, né? E a comunidade Transformar, ela é uma instituição física. Nós estamos localizados aqui no Rio de Janeiro, em Piabetá, onde nós fazemos a mentoria emocional, onde nós temos o curso da psicanálise e onde nós temos os encontros terapêuticos e também alguns estudos. E além disso, a comunidade Transformar também é uma comunidade online. Sim, nós estamos na nossa plataforma online com os nossos cursos de desenvolvimento emocional, onde você pode aprender a ser melhorado, curado, onde você ali vai encontrar estratégias para poder deixar fluir essa energia de maneira mais saudável, para curar a sua alma, para equilibrar o seu emocional e desenvolver uma espiritualidade mais potente e mais saudável, tá certo? Hoje eu tô ainda um pouquinho rouca, tá? Então, se você puder me dar aí um feedback, Tati, o som tá bom, tá baixinho, mas eu não quis interromper esse fluxo das lives. Nós estamos aí de segunda a sexta, a 1h30 da tarde, falando um pouquinho do emocional, falando sobre experiências vividas, falando sobre aquilo que acontece na comunidade, falando sobre os nossos alunos e compartilhando conhecimento, porque eu acredito que tudo aquilo que faz bem para mim precisa ser compartilhado. Acredito que no momento em que eu tenho algo bom e que eu retenho só para mim, o meu emocional ele passa por um processo onde o egoísmo ele vai intoxicar aquilo que antes era bom. Então é muito interessante aprender a observar alguns princípios e dentre esses princípios eu amo o princípio de frutificar, que é poder semear algo bom e doar para você uma semente, um alimento, uma nutrição, através do conhecimento, através sim do que nós fazemos, de quem nós somos e partilhando, né, um pouco de experiências. Então aqui na comunidade Transformar nós acreditamos que você precisa cuidar das partes que te compõem. E aí quando eu falo partes, a gente tem que lembrar que a primeira parte é uma parte física material, que é o seu corpo. O seu corpo é extremamente importante, você precisa aprender a cuidar dele. Então você precisa aprender a cuidar com os cuidados clínicos médicos saudáveis, você precisa aprender a cuidar no tempo de sono, você precisa aprender a cuidar das histórias que você vive, dos lugares em que você participa. Você precisa aprender a cuidar em como você toca o seu corpo, né? Algumas pessoas vivem situações e experiências tão doloridas, de uma ruptura tão forte, de uma marca tão forte, que acabam deixando de perceber o que está acontecendo no corpo, né? Eu lido muito com mulheres, como mentora de mulheres, e muitas mulheres têm vergonha de olhar o próprio corpo, têm vergonha de se encostar, sentem vergonha de expressar o tom da voz, de reconhecer as partes que compõem o corpo. Eu sempre brinco muito com o meu cabelo. Hoje eu tô aqui, ó, estilo negra linda, cabelo pro alto, cacheado, né? Turbante, é uma coisa que eu amo muito. Só não coloquei os brincos longos, mas estou aqui com uma argolinha linda, né? E tenho esse sorriso aberto, gosto sim da estrutura do meu rosto, às vezes implico com o meu nariz de batata que veio da avó,
Mas é interessante que poder me perceber e admirar essa beleza, poder olhar para si mesma e falar, nossa, olha, hoje está legal, né? Enfim, olhar que tudo isso que te compõe tem a sua beleza, faz parte do processo de cura. E quando você não consegue observar esses pontos, quando você não consegue se admirar de verdade, e aí quando eu digo admirar-se, é admirar na sua essência, é admirar dentro de você, para que você possa perceber que o que tem aqui dentro está bonito, está legal, pode ser melhorado, pode, mas que você consegue se encarar, consegue se enxergar, consegue se olhar, você consegue se tocar, você consegue olhar o corpo que sofre sim os desgastes do tempo e não trazer de maneira tão pejorativa, um olhar tão danoso, as marcas que você tem, as histórias que o seu corpo conta, porque afinal de contas, eu não sei você, mas eu já passei dos 15 tem muito tempo. Eu já tô aí pegando aí 3 pacotes de 15, né? E aí a gente vai olhando que o corpo traz as suas marcas, né? E aí essas mudanças todas, ao longo dos anos, elas vão impactando a forma com que você enxerga o seu corpo. E muito mais a maneira com que você se olha de dentro para fora vai impactando a forma com que você lida com o seu corpo. Então, até mesmo para que a beleza externa, a forma seja melhorada, você precisa primeiro entender essa dinâmica de como você se enxerga de verdade. A dinâmica de qual é o modelo do corpo que você tem na sua cabeça e como você encara esse modelo e essa estrutura do seu corpo. Então, o corpo é muito precioso, ele precisa ser cuidado, ele precisa de cuidados, ele precisa de atenção. E é esse corpo quem vai mostrar para você a sua real estrutura psíquica ou a real estrutura da sua alma. E aí a gente vai para um outro ponto que aqui na comunidade Transformar nós acreditamos muito, que é acreditar no fato de que o seu corpo, ele é um reflexo direto do que vai na sua alma. Sim, um corpo sem alma é só um corpo. Então, o que faz funcionar o corpo são as experiências, essa estrutura de vivência, esse fôlego de vida que lhe foi fornecido, junto com as experiências que você vive ao longo dos anos. Junto com as experiências que você traz à memória, junto às experiências que você não lembra também. Então, todas as vezes em que a sua alma é uma parte que você não toca, não é palpável, mas que é existente, que é verdadeira, todas as vezes em que essa alma ela está muito mais ligada às dores, o seu corpo vai adoecer. Todas as vezes em que a sua alma ela está muito mais ligada às experiências de vitalidade, o seu corpo vai prosperar ou as doenças serão menos intensas. Então, eu quero dizer para você que nós acreditamos que é preciso observar o corpo, ele tem uma história e ele tem um poder. É preciso observar a sua alma, quais são as experiências que você viveu, quais são as informações que você carrega dentro de você, quais são as crenças que você carrega dentro de você e quais são as intensidades, a força do que você carrega dentro de você e como você acredita nisso tudo. Porque, na verdade, você pode ter vivido uma marca muito forte, mas o que lança uma força muito grande nessa marca é a forma com que você acredita. É a forma com que você aprendeu a acreditar. Hoje, pela manhã, nós estivemos aqui numa aula de psicanálise e espiritualidade maravilhosa. E a turma é muito boa, muito expressiva, a gente conversa bastante. E nós estávamos falando justamente sobre isso, sobre a força de quando uma marca emocional vira um gatilho. Gatilho é tudo aquilo que dispara, certo? Então, todas as vezes em que a sua alma vive uma experiência, em que você vive uma experiência, em que uma marca pode ser disparada o tempo todo, esse disparo ele vai te trazer sofrimento,
esse disparo constante vai te trazer limitações. Esse disparo constante, ele vai te trazer um fluxo de dor muito grande. E é interessante que quando a gente traz para o emocional, porque a sua alma ela é composta da parte mental, onde você analisa, raciocina, reflete e entende. É onde os seus pensamentos acontecem. É onde as decisões do comportamento acontecem. É onde você decide de maneira lógica e racional. É uma das partes que compõe a sua alma. A outra parte que compõe a sua alma é uma parte emocional. E essa parte emocional, onde as emoções primárias, onde aquilo que foi registrado é vivido com muita intensidade, essa parte nem sempre vai conseguir uma lógica ou uma explicação. Obrigado pelo coração. Manda mais que eu gosto. Nem sempre essa parte emocional ela vai ter uma explicação que alcança a parte lógica para que você explique. Vamos para um exemplo prático? Quantas vezes você sentiu uma coisa aqui dentro? Quantas vezes aquela sensação subiu e desceu, criou angústia, ficou travada aqui na garganta? Quantas vezes você entrou em conflitos porque você pensava uma coisa e sentia outra coisa? Quantas vezes você ficou engasgada e com dor no peito, ou correndo de um lado para o outro tentando decidir algo que você não conseguia falar? Quantas vezes, de alguma maneira, você está vivendo na sua rotina, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, uma dinâmica onde você sabe que precisa tomar um posicionamento, mas por conta dessas experiências emocionais você trava. A sensação que vem é oposta àquela que você quer ter. A decisão acontece de maneira diferente daquela decisão que você precisava tomar, que você sentia que precisava tomar. Então, com isso, você vai percebendo que a alma, ela tem duas partes muito diferentes, que seguem num fluxo, mas elas são diferentes. Existe a parte do pensar, existe a parte do refletir, existe a parte prática e lógica, onde você aprendeu a fazer, você aprendeu a decidir. E existe a parte do sentir, do emocionar. Eu falo da parte do vibrar longe da lógica. A parte do vibrar fora do contexto aceito por você. Então, todas as vezes em que você vibra fora do contexto aceito, gera-se um conflito. E esse conflito, quando se instala, provoca dores, provoca tristeza, provoca depressão, provoca mágoas, provoca reações contrárias, provoca sentimentos até mesmo conflitantes e vergonhosos, onde você pode chegar a deprimir, pode viver um processo de pânico, pode viver um transtorno de ansiedade, pode viver uma sequência de angústias em que de verdade você está vivendo todo esse processo de angústia porque você ainda não consegue juntar aquilo que sente com aquilo que você pensa, raciocina e reflete. Foge à lógica. É como se fossem dois universos com um contato diferente, com uma estrutura diferente. Na verdade, são dois universos de estruturas diferentes. O universo do sentir prático é diferente do universo do sentir emocional. Então você vai percebendo que o corpo, ele recebe a descarga de tudo isso. E aí fica aquele frenesi, é assim ou não é, gente?
Fica aquele conflito, vai para lá, vai para cá, eu quero fazer uma coisa e não faço, eu quero decidir, mas não faço. Eu quero interagir, mas não interajo. Eu quero fluir, mas não consigo. Tenho tanta energia, mas não consigo gerar o bem. Tenho tantos planos, mas não consigo executá-los. Tenho disposição, tenho pessoas, tenho dinheiro, tenho tempo, tenho local, mas não consigo fazer. Tenho uma família, mas não consigo organizar. Tenho um trabalho, mas não consigo fluir. Tenho um emprego, mas não consigo escalar algo bom. Você vai percebendo que as partes que integram a sua vida vão sendo afetadas. Você vai percebendo que a mulher, a menina, a mãe, a profissional, né, a filha que você é, a mãe, a irmã que você é, ela vai meio que sentindo todos esses impactos quando a sua alma ela está em angústia, ela está em aflição. E aí é bem interessante que nesse momento, embora você sinta e perceba esse nível de angústia, esse nível de aflição, você sozinha não consegue dar conta de sair do ciclo. É assim ou não é, gente? Deixa eu subir aí um coraçãozinho. Para você que está chegando agora, eu tô com a voz um pouquinho ainda debilitada, mas eu quero continuar deixando fluir essa rotina das boas trocas nesse horário. Tá? Então, assim, se a minha voz falhar, se você entender que tá muito baixinho, me avisa, tá bom? Para você que está assistindo online, para você que vai assistir depois na nossa plataforma de cursos, já fica aí ciente que hoje as trocas, elas estão assim, a minha voz está um pouquinho fragilizada, tá? Mas eu quero muito passar para vocês esse conteúdo, para fazer bem para sua vida, tá bom? E aí, se você puder digitar, digita aí, ó. Olha, tá me fazendo bem, tô gostando. Como é que você tá se sentindo assistindo as nossas lives? Ou você que está assistindo na plataforma online, como é que você está se sentindo quando você adquire o nosso pacote de lives? E ali você pode ter acesso às lives, mais de 30 lives, as lives durante o ano inteiro, com conteúdos variados, mas sempre falando sobre emocional, sempre falando sobre como curar o seu interior, tá certo? E aí você vai percebendo, dentro de você, na sua alma, na sua estrutura, que naturalmente, sozinha, você não, vamos usar esse termo, você não dá conta de tantas mudanças juntas. E aí algumas pessoas me perguntam assim, Tati, mas por que eu não dou conta de resolver os meus conflitos sozinha? Ou então, às vezes, eu escuto algumas mulheres falarem assim, não, os meus problemas eu resolvo sozinha, eu não preciso de ninguém. E aí eu fico pensando assim, nossa, que dolorido. Essa mulher, ela precisa, ou essa pessoa, ela precisa admitir para si mesma que ela dá conta sozinha, porque ela já está há tanto tempo sozinha que ela não consegue romper a barreira de admitir para alguém que precisa de ajuda. Ela às vezes está presa num ciclo de orgulho muito forte, às vezes ela está presa na necessidade de provar algo para alguém, às vezes ela está presa na dor de ter se exposto para uma pessoa antes e aí aconteceu uma ferida e aí você não quer ser mais ferida. Eu entendo isso, mas o fato é que você está presa na vergonha de se expressar. Isso aí, ó, a Priscila escreveu, eu pensei nisso, no ciclo de orgulho, sim, presa na vergonha de ter que se expressar e mostrar a sua fragilidade para alguém. Infelizmente, existe uma cultura, um ensinamento que durante muito tempo foi arrastado, foi lançado como verdade, foi fixado como verdade, onde a mulher ela tinha que esquecer esse lado vulnerável porque ela aguenta tudo, ela suporta tudo, porque ela é uma guerreira e ela tem que guerrear tudo, sozinha. E na verdade, essa mulher guerreira, justamente, ó, porque não está sucumbindo, mas não pede ajuda, essa guerreira ela está morrendo sozinha e ela não pede ajuda, por vergonha, por medo, por orgulho,
por distorção, por ter sido ferida e agora ela quer se proteger o tempo todo. E aí você vai percebendo que durante muitos anos, essa perspectiva de você suporta tudo sozinha, porque você não pode ser frágil, você não pode ser vulnerável, isso foi sendo lançado como uma verdade e muitas pessoas, homens e mulheres, absorveram isso com muita força. E aí eu vou parar para avaliar como profissional em psicanálise, já há 20 anos atuando, como isso é danoso, porque quando você começa a rejeitar a vulnerabilidade, a fragilidade que existe na sua alma, você rejeita a possibilidade de poder ser curada também. Porque na verdade você vai perceber que aonde existe a ferida é um local frágil e vulnerável. E é ali que precisa de cura. E quando você nega a fragilidade, quando você nega a vulnerabilidade, você também nega a ferida. E quando você nega a ferida, você começa a montar uma série de estratégias, de bloqueios, a colocar armaduras e empecilhos, e você vai endurecendo, você vai enrijecendo, se tornando essa mulher super poderosa, mas que na verdade está sobrecarregada, está se sentindo abandonada, está se sentindo humilhada, está se sentindo triste, está se sentindo vazia, está se sentindo humilhada pelas situações, mas não pode falar, não pode nem reconhecer que sentiu essa fragilidade, que a pancada doeu, não pode nem reconhecer que está no seu limite. Então, todas as vezes em que você nega, né? Vou falar aqui para mulheres, todas as vezes mulher que você nega que você está vulnerável e frágil, você também nega a parte sua que precisa de cura. Então, quando você nega a parte sua que precisa de cura, você começa a criar um monte de cascas ao redor, um monte de bloqueios ao redor, você vai colocando um monte de coisas. E você vai parando de se olhar. Então, esse ensinamento, essa cultura que obriga você a ser forte sempre, é uma cultura que machuca a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade e a sua feminilidade. Aí o feminino fica afetado. E aí essa mulher, quando ela começa a olhar de um lado para o outro e ela procura onde ela pode descansar, aonde ela pode tirar a armadura, aonde, em que momento que ela consegue fazer isso, ela vai ficando tanto tempo com aquela armadura que ela não sabe nem tirar mais de cima. E aí isso vai desenvolvendo no corpo o que nós chamamos de doenças psicossomáticas. E aí tem a histeria, tem problemas de coluna grave, bico de papagaio, hérnia de disco, problemas na pele, problema no sono, problema na alimentação, come sem parar, não quer mais fazer sexo, o tesão vai lá embaixo, a libido cai, despenca. Ou então tem mulheres que agem ao contrário, querem fazer o tempo inteiro, porque se fizer sexo não precisa conversar, não precisa dialogar, não precisa interagir. Então você começa a perceber que todas as vezes em que você nega uma parte de você que precisa de cura, você também está se machucando mais, você também está se danificando mais e você também está ferindo o seu feminino. E aí quando eu falo feminino, não é só beleza feminina, não. O feminino é você ter condições de se reconhecer mulher madura, a sua beleza, os seus limites, a sua sensualidade e a sua sexualidade. E quando eu digo sexualidade, eu quero dizer formas de obter prazer. É através do sexo também, mas é através do autocuidado, através do carinho, através do afeto, através do olhar o outro, através do acreditar que pode,
através do se permitir se achar bonita. No começo da live eu falei, né, hoje eu tô de negra linda, eu adoro esse look, me faz bem, mesmo com o nariz de batata que continua, eu já aceitei ele, tá aqui. Mas você começa a brincar e a ser mais leve com você mesma, sem as cobranças pesadas, né? Vou pegar um exemplo prático, né? De repente você olha para o seu cabelo que tá lindo, alisado, ok. Mas tem um fiozinho mais pro alto e você começa a se punir porque aquele fiozinho arrepiou. E aí você fica ali desesperada, angustiada porque alguém vai olhar o fiozinho, porque o fiozinho... Cara, a pessoa que tá do lado não tá nem reparando no fiozinho, mas você tá acabando com a sua vida, focando num fiozinho arrepiado, em vez de admirar a beleza inteira. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Vou ler a frase aqui, ó. Algumas mulheres são algozes de si mesmas. Isso, elas mesmas se punem. Pega um chicote e pá! Qual é o chicote que você está se batendo? E aí, para que você viva esse processo do autoflagelar, ser algoz de si, você precisa aprender a observar quais são as emoções que você está acessando e repetindo dentro de você. E essas emoções estão danificando a sua vida, a sua história, estão danificando a beleza de quem você é, estão danificando a sua vida emocional, estão danificando a sua vida afetiva, estão danificando os seus relacionamentos. Só que, como eu estava dizendo, quando você passa muito tempo negando a si mesmo a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade, você não olha para elas, não olha para suas feridas e não as encara e não procura ajuda, quando você passa muito tempo achando que dá conta de tudo sozinha, você acaba adoecendo. Porque acredite, o mundo emocional é um mundo extremamente forte. É um mundo extremamente intenso. É um mundo extremamente aglutinador. Ele vai te engolir se você deixar. E aí você começa a ser engolido por emoções, engolida por emoções tóxicas. E as emoções tóxicas, elas vão trazer ecos das dores que você carrega. E você começa a ter uma conversa muito ruim dentro de você. Você começa a ter uma conversa muito tóxica dentro de você. Você começa a ter uma conversa muito danosa dentro de você, muito triste. Você começa a pegar e ouvir algumas mentiras internas e assimilar como verdade. E essas mentiras internas, elas vão sempre trazer doenças, elas sempre vão trazer sintomas, elas sempre vão trazer desgastes. E aí você se cansa aqui dentro. E aí quem está se relacionando com você se cansa também. E aí quando você vê, você está cansada de tudo. E aí tudo vai se misturando, vai virando um tumulto. E aí eu encontro mulheres lindas, produtivas, potentes, que podem ser um estouro de coisa boa, presas, aprisionadas nessas estruturas de dor, de mentira, que os traumas emocionais, os gatilhos provocam, de histórias que contaram para você, de experiências que você viveu na sua infância, de marcas que você viveu no seu ventre, quando ainda estava no ventre, melhor dizendo, marcas de experiências de quando você ainda estava no ventre, mas que refletem. E aí você vai se sentindo cada vez mais dolorida, cada vez mais cansada, cada vez mais inútil, cada vez mais pesada, cada vez mais culpada. Os ecos não são bons. Cada vez que você vai passando, cada vez que você vai deixando esse tempo de respeitar o seu limite,
a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade, você adoece mais. E é interessante que quanto mais você vai adoecendo, mais o seu feminino vai ficando machucado. Mais você vai perdendo a força de se posicionar de maneira saudável. Em algumas mulheres, a beleza é logo atacada, você não se cuida. Em outras, existe um cuidado extremo com a beleza. Com todo carinho, eu vou citar um exemplo, tá certo? Tem uma mulherada que coloca uns cílios lindos. Que lindo se você gosta. Mas eu conheço mulheres que não conseguem tirar mais os cílios porque elas não querem encarar a verdade. Eu espero e desejo para a sua vida que você use os seus cílios lindos, porque você realmente se sente linda por dentro. Que eles não sejam uma máscara para você disfarçar aquilo que você não quer enxergar no fundo do seu olho. Porque quando você coloca o cílio, você aperta o olhinho e você vira assim, ele faz assim, fica bonito, né? Mas lá dentro, lá na candeia da alma, você sabe que está escuro, você sabe que está doendo, você sabe que o brilho lá de dentro está curto e você sabe o que você sente de verdade. É disso que eu estou falando. A sua beleza vai ficar muito mais bela quando você aprende a se admirar. Aqui dentro e aqui dentro primeiro. Enquanto o território das suas emoções não forem estabilizados e curados, enquanto você não aprender a cuidar das marcas que fizeram em você, enquanto você não se permitir entender que é frágil, que está adoecida, que essa irritabilidade que você tem não é comum, não é normal, que está muito alta, que esse jeito que você permite com que todo mundo faça tudo com você, essa insegurança que não passa nunca, essa sensação de culpa que não me alivia, essas memórias que vêm e mexem com o seu corpo e você treme, e tem transtorno de ansiedade, e tem ânsia de vômito, e tem sintomas depressivos e você não quer falar a verdade. Enquanto isso não for sarado na sua alma, os seus olhos não vão irradiar o brilho que você merece ver. Você entende isso? Deixa eu subir um coraçãozinho para eu interpretar que você está compreendendo, porque é para curar. Porque eu entendo que você precisa ser forte para vencer muitas coisas nessa vida. Ok? Eu compreendo isso. De repente, se você não tivesse essa força toda, a sua vida não estava mudada, você não tinha suportado passar tudo que passou. Eu compreendo isso. Mas você precisa se permitir um momento de escape. Você precisa se permitir um momento de buscar ajuda. Você precisa se permitir romper o orgulho. Aliás, para pessoas orgulhosas, eu gosto muito de uma passagem bíblica que é forte, mas ela é verdadeira. Cuidado para que o orgulho não se torne uma altivez e essa altivez fique empedrada dentro de você. Crie raízes profundas, a ponto de você se perder em ser uma pessoa orgulhosa e altiva. Porque para uma alma orgulhosa e altiva, o quebrantamento vem e não a cura. Porque há o abatimento vindo de Deus. Não estou falando aqui para você ter pavor de Deus, não estou dizendo que Deus vai arrancar o orgulho com tanta força que a hora que sobra o que fica é tanta dor que você não vai suportar. Porque o orgulho, ele é um bloqueador que faz com que você ignore as verdadeiras dores. Então, quando ele é retirado, o nível das raízes que sobram são tão tóxicas que o processo de cura é lento, demorado e de verdade, se passar a vida inteira, não vai conseguir curar. Porque sempre vai estar intoxicando, sempre vai estar voltando naquilo. Não vale a pena guardar a raiz do orgulho no peito. Não vale a pena.
vai haver o quebrantamento sem que haja cura. E aí você vai ter que aprender a lidar com isso. Então, todas as vezes em que você, mulher, você não consegue curar o seu feminino, todas as vezes em que você não consegue aceitar a sua vulnerabilidade, todas as vezes em que você não consegue encontrar um espaço para ser frágil de verdade, todas as vezes em que você não se encontra um local de confiança, uma pessoa, seja uma mentoria, seja uma prática terapêutica. Eu sempre falo, eu estou aqui para isso, são 20 anos já atuando como mentor emocional. Para mim vai ser uma alegria poder te ajudar. Mas nós temos ouvido dos nossos alunos como eles têm sido transformados e curados por dentro primeiro. E como as famílias têm sido alcançadas por isso. Mas o fato é que enquanto você não permitir se juntar com alguém que já vive um processo de cura para te mostrar o bom caminho, algumas curas não vão acontecer na sua vida. Como assim, Tati? Porque alguns processos de cura são processos interrelacionais. Alguns processos de cura fluem do Criador para a sua vida, do Pai para você, de Deus para você. Mas alguns processos surgem de você para você. E outros processos surgem do outro para você e de você para o outro. Então são 3 etapas distintas para curar. São 3 pontos distintos, são 3 pontos diferentes para poder processar dentro de você uma informação de cura. Então você pode estar buscando a espiritualidade, mas se você tiver dentro de você um ponto de trauma, de dor que fere o seu feminino, e se esse ponto de trauma não te deixa se relacionar com quem está perto, a busca da espiritualidade vai ser afetada. Porque eu preciso buscar a Deus de uma maneira saudável quando a cura já aconteceu em mim, e a cura em mim está em me relacionar com as pessoas que estão junto. Com as pessoas que eu carrego comigo, com as histórias que eu carrego comigo, com as crenças que eu carrego comigo, com os valores que eu carrego comigo e que fazem eu me relacionar com quem está perto de mim. Obrigada pelos corações. Então todo o processo de cura passa a acontecer quando você enxerga essas 3 dimensões e quando você começa a buscar maneiras de se curar. Vou falar novamente. Deus, ele pode fazer todas as coisas, a espiritualidade manifesta pode fazer todas as coisas, mas algumas só podem ser feitas quando você se posiciona de maneira correta, porque ele não é invasivo. Hoje teve até chama subindo, tá aquecendo o coração aí. Obrigada pelo carinho. E aí é interessante que você vai aprendendo que todas as vezes em que o bom conhecimento chega até a sua vida e você consegue se manifestar e você consegue curar um pouco aqui dentro, você já se relaciona melhor com o outro e agora você já se relaciona melhor com Deus. É por isso que aqui na comunidade Transformar, a gente fala muito de 3 pontos primordiais: acolhimento, pertencimento e envolvimento. Você precisa entender aonde você está pertencendo. E como eu comentei numa das lives, numa das aulas, eu volto a repetir, você precisa entender e perceber aonde você está sendo pertencente. Porque de verdade, deixa eu ler a frase para não errar. Escuta só isso. Mudar é doloroso, mas nada é tão doloroso quanto ficar preso a um lugar a qual você não pertence. Vou falar de novo. Mudar é doloroso, mas nada é tão doloroso quanto a ficar preso a um lugar a qual você não pertence. E aí eu quero deixar essa reflexão para você.
Nada é tão doloroso quanto ficar presa num lugar a qual você não pertence. Quem é esse lugar para você? Será que foi uma experiência vivida? Esse lugar que você está pertencendo agora, será que é uma dor da sua infância? Será que foi uma violência? Será que foi um abuso? Esse lugar que você está pertencendo hoje, será que foi uma memória? Será que é um relacionamento tóxico que você está presa porque você está numa dependência emocional? Será que você está presa num relacionamento antigo e agora você ainda se sente pertencente a esse relacionamento de alguma maneira inconsciente? Porque, como eu disse no início da live, nem tudo você consegue explicar e aí você tem que descobrir por que você ainda está presa ali. Só que descobrir é um processo doloroso. E aí, quando você vai mexer sozinha, você vai sentir dor. E quando você sentir dor, você vai parar. Você não vai querer prosseguir, não é assim? Quando começa a mexer naquilo que dói, você não vai querer prosseguir, você não vai querer comentar, você não vai querer dizer, você não vai querer se envolver mais. Porque, por incrível que pareça, quando a gente fala do emocional, quando a gente fala de marcas traumáticas, quando começa a revirar o lixo e tirar a tampa, não é agradável o que é sentido, e aí você quer tampar de novo. Não faz isso, não tampa de novo. Enquanto você estiver fazendo isso sozinha, você vai querer tampar de novo. Por isso que eu estou sempre insistindo para que você aprenda a buscar ajuda, aprenda a se juntar com pessoas que também querem o mesmo propósito, que é ser curado. E aí, você precisa se juntar com quem já aprendeu um caminho de cura primeiro. E nesse momento eu falo, vem para a comunidade transformar. Vem participar da nossa imersão. Nós já vamos liberar a data da nossa imersão emocional, chamada Apenas Respire. Um dia inteiro comigo. Vem. A gente vai pegar um pedacinho da tarde e à noite. Vem para você aprender a entender o seu corpo, para você aprender a entender a dinâmica do seu emocional e para você realinhar a sua espiritualidade. Porque aí você vai começar a perceber como é diferente quando você entende o que sente. Você alinha. E todas as vezes que você alinha, você cura. Os seus sintomas são respostas da desarmonia que existe entre as suas emoções, o seu corpo, a sua verdade e aquilo que você acredita. Porque de verdade, você anda contando algumas mentiras para você. É preciso, eu entendo. Mas essas mentiras tampam a verdade. Negam a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade. E aí você adoece mais. Então você precisa aprender a encontrar um lugar de cura, um lugar de transformação, um lugar de aprendizados, um lugar de pertencer de maneira saudável. E para esses aprendizados, você precisa do outro. Você precisa se unir com pessoas que já trilharam esse percurso de cura primeiro. Eu costumo dizer que o diferencial entre eu, Tatiana Lima, Tati Lima, mentora emocional, e você, é que eu já trilhei um caminho de cura primeiro. Mas mesmo trilhando um caminho de cura primeiro para poder te ensinar, eu tenho alguém que me orienta no caminho que ele já trilhou primeiro, entende? Porque todos nós precisamos um dos outros, é uma linha de apoio, é uma rede. Então, eu entendo que você precisa encontrar admiração em mim para poder acreditar no que eu digo. Mas a maior admiração, acredito eu, é você poder ouvir de mim que eu reconheci as minhas fragilidades, eu poder reconhecer os meus processos de vulnerabilidades me fizeram muito mais fortes. Sabe aquele negocinho do versículo que diz: na fraqueza ganharam força? Pois é você olhar as dificuldades e aprender com elas estratégias para poder ganhar impulso para algo melhor.
Isso é curador. E aí você olha de novo para a fragilidade e fala assim, não dói mais. Isso não me prende mais. Estar com essa pessoa não me dói mais. Você está compreendendo? Deixa subir aí no coração. A minha voz está começando a falhar de novo. Eu vou respirar mais devagar para poder falar. Porque eu quero muito que você seja sarada e curada. Quero muito poder contribuir para o bem nesse momento na sua vida. Mas você precisa deixar de pertencer a esse lugar de dor. E para isso você precisa se permitir pertencer a um local de cura. E aí, se você me permitir, vai ser um prazer poder ser esse local de cura para você. Seja através da mentoria, seja através das imersões, seja através do curso da formação em psicanálise. Só um minutinho, eu vou ter que limpar uma lágrima que está caindo. Aqui a Tati é humana. Aqui o olho enche d'água, aqui dá arrepio. Aqui eu respiro fundo para falar com você. Porque você está ouvindo. E eu quero que isso penetre no fundo da sua alma. Para que você possa se permitir receber alguma coisa boa, porque tem hora que a alma aqui dentro está tão dolorida, a alma aí dentro está tão dolorida, que qualquer informação que chega você põe para fora, porque você está desistindo de você. E por favor, não desista de você. Os meus olhos ardem porque eu acredito na troca da energia boa, naquilo que está curando sua alma, onde você precisa entender que todo o conhecimento do mundo, ele não vai fazer efeito enquanto você não se permitir curar. Ai, ai, ai. Deixa eu respirar um pouquinho. A voz está falhando, o olho está caindo água. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. 20 anos de mentoria e eu ainda choro quando eu falo dessas coisas, porque quando a gente passa por um processo de cura aqui dentro, é tão bom quando outra pessoa é alcançada também. É tão bom quando... Ai, não quer parar de cair água no olho, gente. É outra live que eu vou chorar. Júlia, eu acho que ela não tá online. Ai, deixa eu respirar um pouquinho, peraí. Deixa eu concentrar pra falar com você. Porque tá vindo do meu coração pro seu coração, tá certo? Deixa eu respirar pra conseguir falar o que eu preciso falar pra sua alma ser curada. Vamos lá. Independente da situação que você tá vivendo, seja qual for ela. Você pode estar num relacionamento que te machuca, você pode estar machucando alguém no relacionamento. Você pode estar num processo depressivo, se sentindo um lixo sozinha. Você pode estar vivendo a perda, o luto de quem amou, o luto de um filho, o luto de uma mãe, o luto de uma avó. Você pode estar vivendo a prisão das palavras que foram lançadas na sua vida quando você era pequena. Você pode estar vivendo a dor de estar num relacionamento errado, num casamento que não te transforma para o bem. Você pode estar vivendo o conflito de algumas estruturas religiosas dizer que você não pode sair disso, não pode mudar. Você pode estar vivendo as oscilações. Ai, eu vou conseguir falar, calma. Você pode estar no fundo do abismo, envolvido com um monte de coisa que não está dando certo. Ainda assim, eu acredito que você precisa dar permissão para que a cura aconteça na sua vida, para que a sua alma receba um resgate,
para que você aprenda a rever as suas crenças, para que você aprenda a rever os seus valores, para que você saia dessa situação toda e mude a sua vida, você tem que se permitir. Então, quero convidar você nesse momento, onde você estiver, da maneira que você estiver, para um pouquinho. Respira junto comigo, enquanto eu ainda tenho voz, que a minha voz está indo embora. E eu quero falar com você, e você vai repetir junto comigo, você vai fechar os olhos, junto comigo, ok? Você vai olhar para a tela, você vai centralizar os seus ouvidos na minha voz, você vai fechar os olhos e você vai repetir, nesse momento, eu reconheço aonde eu estou. Nesse momento, eu reconheço a dor que me causou tudo que eu estou sentindo. Nesse momento, eu reconheço que estou no meu limite e eu me permito receber o acesso para que eu possa ser curada. Eu me permito abrir a minha mente, os meus pensamentos, no meio do turbilhão em que ele está, para que eu receba essa palavra de direção. E eu me permito buscar, aprender a curar, a me curar. Hoje eu me dou permissão para sair desse lugar de pertencimento dolorido e buscar um lugar de pertencimento saudável e curador. Hoje eu permito que através da Tati flua essa boa energia espiritual, essa boa energia quântica, essa boa energia sobrenatural e que invada a minha estrutura e eu me permito receber o bem para começar a curar. Respira devagarinho. Abre os seus olhos. Põe as mãos aqui e diga: eu me permito. Põe as mãos aqui e diga: eu autorizo. Põe as mãos aqui e diga: eu autorizo. Você que conseguiu fazer, respira um pouquinho. Deixa subir os corações. Não sei se você está aí chorando como eu. Mas eu sinto aqui algo tão poderoso. E para mim é tão gostoso poder expressar para você isso. É libertador. Onde eu sei que a sua alma está agora recebendo permissão para ser curada. E agora sim, as coisas começam a mudar, tá certo? E aí, a voz está indo embora, eu já estava rouca. Eu vou precisar concluir porque eu vou ficar sem voz. Tá vindo a voz. Eu quero convidar você a estar se juntando com a gente para se permitir curar. Eu quero convidar você a estar fazendo parte da nossa imersão Apenas Respire, aqui na Comunidade Transformar. Se você estiver distante, a gente faz online. Mas eu gostaria muito de convidar você para estar participando de um dia presencial. Porque só quem chega aqui que sabe. Quem chega aqui sente a energia, sente a alegria, sente o prazer. Quem chega aqui, como eu digo, no nosso quintal, porque é uma casa que te recebe. É a minha casa que te recebe. Você vai sentir. Você vai processar as informações e você vai aprender a se permitir curar. Então eu também quero declarar hoje que todos os bloqueios que existiam para que você não chegasse até aqui,
hoje eles são quebrados e você vai conseguir chegar até aqui para participar, sim, da nossa imersão. Nossa, tá muito forte. Você também sente isso aí? Você também tá sentindo esse impacto aqui? Libera um coração. Não vou dizer para você digitar, porque de repente você se constrange. Mas se quiser digitar, pode digitar como você está se sentindo. Porque eu estou sentindo uma coisa muito boa aqui. Eu sei que a sua alma está sendo tocada para se permitir receber esse fluxo de cura. Essa mudança de mentalidade que nós declaramos sobre a sua vida hoje. Muito preciosa. Tá certo? Então, é preciso aprender a ser curada. É preciso aprender a acessar a espiritualidade para curar de forma saudável. Mas também é preciso aprender a curar o seu emocional para que tudo isso flua de maneira mais potente. E como eu digo sempre, você precisa permitir. Mudar dói, mas ficar num lugar de dor dói mais ainda. Então eu vou estar encerrando a live, tá? Agradecendo a você e fazendo como eu faço sempre nesse momento. Amanhã, às 13h30, nós vamos estar novamente aqui, ao vivo. Ao pessoal digitando, eu recebo, eu estou recebendo. Obrigada. Obrigada por dizer. Amanhã, às 13h30, fica atenta. Nós vamos estar aqui novamente falando sobre cura emocional, sobre vibração, sobre energia, sobre espiritualidade, sobre ser humana e sentir, tá certo? Olha, Adriana, eu recebo a cura, recebo assim. Viu? Se movimente para isso. De nada, de nada. Para mim é um presente. Hoje eu venho de uma manhã muito boa aqui na turma da Psicanálise e Espiritualidade. Uma turma, nossa, que turma termina a aula e a gente não quer ir embora. Que turma boa. Uma turma que rompe o espaço, rompe o tempo. Uma turma que se permite entender a cura do emocional, como isso melhora a espiritualidade. Umas trocas boas. Gente que está trazendo o bem para si. Para ser um psicanalista, para ser um terapeuta, para ser um mentor formado no bem, para curar almas mesmo, porque experimentou a cura aqui primeiro. Então a gente acaba ficando com essa sensibilidade mais aflorada. E para mim é um presente poder expressar para você a minha fragilidade, a minha vulnerabilidade, a minha alegria, porque eu tô com um mix aqui. Porque eu sinto a potência de Deus conduzindo essa live hoje. Ele sempre conduz nos outros dias, mas hoje está muito diferente. E eu quero agradecer a você pelo seu carinho. Agradecer a você por estar acompanhando. Dizer para você, olha, poder se expressar é curador. Mas quando você absorve isso, cura mais. Então vou estar encerrando, tá certo? Obrigada pelo carinho, pelos corações. E como eu faço sempre, eu quero agradecer. Coloque a mão aqui na sua terra. Nós somos a comunidade de transformar céu e terra. Então é transformar os céus dos pensamentos, transformar a terra do seu coração, das suas emoções, dizendo, olha Deus, gratidão, elevamos o nível a Ti, Te oferecendo o nosso melhor e repartindo com os nossos irmãos e irmãs. Agradecida porque a Tua presença tem curado o território das nossas emoções e o nosso coração. Agradecida porque os nossos pensamentos têm sido curados e o Senhor tem, como Pai, cuidado de nós. Agradecida porque o fluxo da voz que sai está podendo alcançar a alma de alguém para curar. E isso é o Senhor quem faz através das nossas vidas. Então, gratidão. Gratidão pelos que já chegam à comunidade Transformar, que estão assistindo às aulas presenciais, que estão nas aulas online, que estão na mentoria e que participam da nossa imersão. Gratidão. Gratidão por aqueles que virão,
que eu já acredito que fazem parte dessa comunidade que está vivendo um fluxo de transformação por dentro. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito aqui em todo o tempo. Gratidão. Gratidão porque o seu amor tem nos alcançado e gratidão porque a gente está descobrindo que ele brota de dentro. Gratidão. Gratidão porque a cura acontece quando a gente permite. E se a gente permite, é porque nós encontramos um pouco mais de você dentro da gente. A minha gratidão, tá certo? Vou estar encerrando, os olhos não param, a voz já foi. Mas amanhã, às 13h30, a gente vai estar aqui falando de novo. Nesse momento especial sobre cura emocional, cura espiritual, sobre alma, sobre corpo, sobre espiritualidade, sobre aquilo que nos tem feito bem. E aí eu volto a afirmar, vem participar da comunidade Transformar, segue a gente nas nossas redes sociais, tá certo? E conheça a nossa plataforma de cursos. Estamos online. Você pode acessar de onde estiver, quantas vezes quiser, todo esse conteúdo para curar a sua alma, tá certo? Um beijo, um meu abraço.